Se o Mion tá saindo, se o Mion tá começando justamente a trajetória, tá dominando o negócio, o Galvão tá de saída. Pois é, marcaram aí a saída do Galvão das narrações da Globo, um clássico, né? Oi, amigos! E todas aquelas coisas que ele faz. Tem gente que odeia, gente. Tem gente que acha que ele é pé frio. E tem gente que ama, é apaixonado pelo Galvão, gosta do jeito que ele narra. Mas parece que final de 2022, depois de 41 anos na casa, o contrato com o narrador termina em 31 de dezembro e não será renovado. Aí diz que a Globo vai sim fazer uma despedida à altura dele, né? O último trabalho do Galvão na TV vai ser a Copa do Mundo do Catar, né? A partir de novembro. E até tem aqui um trechinho da nota do Renato Ribeiro, que é o diretor de esportes da Globo, que diz o seguinte, ó: Galvão é um gênio da comunicação que reinventou a função de um narrador nas transmissões esportivas. Haverá para sempre na história da TV brasileira o antes e o depois de Galvão. Juntos estamos preparando uma despedida à altura da história dele na Copa do Catar. Será inesquecível para Galvão e para o público. E olha o que disse o próprio Galvão Bueno. Eu me realizei como profissional nesses 41 anos na Globo, foram emoções fortíssimas. Estarei com a seleção brasileira e com o futebol até o dia 18 de dezembro. Depois vira-se uma página e o livro continua. Pretendo mergulhar de cabeça no mundo digital. Estamos falando sobre possibilidades em outras plataformas. A Globo é a minha casa. E até tem os tweets também que o Galvão fez, porque teve um jogo que foi particularmente uma despedida para ele, ó. Jogo de despedidas. Último jogo da seleção no Brasil antes da Copa. Último jogo de Tite no Brasil como técnico da seleção. Meu último jogo da seleção no Maracanã em televisão. Aliás, jogo, né, que o Brasil ganhou aí de 4-0 do Chile e depois o Galvão comemorou. Bom demais. Brasil 4-0 Chile. Despedida da seleção no Maracanã. Só posso agradecer a Deus, a Globo, a seleção, ao futebol brasileiro por todos esses anos. Obrigado pelo carinho, obrigada pela audiência. Valeu. Ainda tem muita coisa até o Catar. Ô Paulinha, você acha que o Galvão, ele para a narração ou ele pode ir para uma outra emissora? Gente, ele falou aqui da possibilidade de usar outras plataformas, né? A gente sabe que tem a internet e o Galvão tem também esses outros interesses, né? Ele tem essa história do vinho, que ele já vem trabalhando na rede social dele bem firme. Onde é que ele produz vinho? Ele tem uma vinícola, ele sempre mostra ali rótulos, enfim, ele já faz um trabalho legal num outro segmento, ele já vem se apropriando. Agora, se ele vai narrar alguma coisa, a gente não sabe mais, né, Paulo? Eu acho que isso acabou. Porque depois essas da saída previsões do Faustão, acabaram. Nós vamos invadir a terra do... Vamos invadir a terra do... A propriedade é um ator, do... Vamos invadir a propriedade do Galvão Bueno. Duarte, aqui no Morning. Bom, não dá pra saber. Eu acho que ele pode ir pra qualquer canto, porque hoje é isso. A gente não achou que o Thiago ia, de fato, ficar afastado. E, de repente, ele se lançou no YouTube. E eu acho que ainda mantém a porta aberta na Globo. Quando as coisas melhorarem, ali em relação ao tratamento da filha, eu tenho certeza que o Thiago, por exemplo, deve voltar pra Globo. Eu acho que ele tem a porta abertíssima lá. Então, assim, e esses contratos vencem, não dá mais pra deixar as pessoas na geladeira. E a Globo tem que saber o que vai fazer. Não renova, mas pode renovar por projeto? Vai saber. Então, mas estamos falando da saída do Galvão. O número 1 da Globo vira o Kleber Machado. Seria isso, Pena? A princípio, sim. O Kleber Machado assumiria o posto que sempre foi do Galvão. Eu posso falar um pouquinho sobre o Mion primeiro, depois falar sobre o Galvão? Só para elogiar a capacidade, a resiliência, o talento do Mion nesses meses. Impressionante como que ele dominou a área rapidamente. E, claro, com a direção primorosa, já foi falado aqui também, mas o programa realmente preencheu o espaço e é como se ele sempre estivesse ali. Isso é muito impressionante. Agora, sobre o Galvão, o Galvão ele vai ser substituído sim pelo Kleber Machado, acho que é a mudança natural, seria o número 2, agora passaria a ser o número 1, mas o Galvão ele tem esses projetos há um bom tempo, viu? Não é de agora, não. Ele já pensou em sair algumas vezes. Eu me lembro que 20 anos atrás o Galvão já tinha uma empresa, ficava aqui na Gávea, a sede da empresa comandada pela filha dele, que já fazia projetos visando essa saída um dia, visando esse nome, essa marca que o Galvão Bueno tem. Você pode gostar ou não gostar do Galvão, isso é outra coisa. Agora, que ele é uma marca da narração brasileira, um talento do futebol brasileiro, da narração de futebol brasileiro, do jornalismo esportivo, isso não há a menor dúvida. E acho que ainda vai permanecer por muito tempo como essa marca do futebol. E de outros esportes também.
Vocês querem falar alguma coisa sobre o Galvão e o Mion, Zoe e Ricardo Salles? O Galvão tá na história nossa, né? Aquela voz dele inconfundível em todas as narrações e tudo. Assim, independentemente dessa história de dizer que é pé frio, não é pé frio, isso é ridículo. Ele é o cara que tá na história do Brasil, né? Você ouve aquela voz, bem amigos da Rede Globo. Mas vocês gostavam da voz dele, narrando? Eu gostava. E fora o que ele fez também na Fórmula 1, né, gente? Aquela dobradinha, ele narrando Ayrton Senna. Era de uma emoção gigante, assim. Quem acompanhava chorava junto. Copa do Mundo de 2002. A presença indelével da nossa história, imagina. Olha o gol. É de arrepiar, só de lembrar. É arrepiar, eu ia falar isso. E até emocionante, e uma outra história, até na tragédia, o Galvão está presente, né? Na morte do Ayrton Senna, acho que quem tem idade como eu para ter presenciado aquela corrida, infelizmente, lembra da voz do Galvão, que era amigo pessoal do Ayrton Senna. A tristeza, a sinceridade com que ele teve que dar aquela notícia. Então ele está na história total da Fórmula 1, do esporte brasileiro e até dos ídolos brasileiros.